Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, quinta rodada. Neste domingão, dia de Páscoa, alguns times se deliciaram com os ovos de Páscoa. Boa qualidade, mas outros tiveram que engolir um ovo de Páscoa amargo. Isso aconteceu em vários jogos. A rodada ainda não acabou. Hoje, segunda-feira, ainda temos mais um jogo, mas aí já não tem mais ovo de Páscoa. Mas, na verdade, a partir de hoje, o ovo de Páscoa fica mais barato, né? Porque, porra, tá caro, caro pra cacete, né? A molecada para receber ovo de Páscoa foi raro, né? Foi raro. A maioria só deu bombom, né? Só deu bombom. Tem um ou outro ali, né? Que deu um ovo de Páscoa, né? Mas a grande maioria só deu bombom. Não estou criticando, não, mas faz parte. E a gente aprende de vez em quando com algumas situações. Bom, e nessa de ter um ovo de Páscoa bom e um outro muito amargo, tivemos Fluminense 1, Vitória 1. O Fluminense estava com ovo de Páscoa, cara, lá da Cacau Show. Cacau Show não me patrocina não, mas Cacau Show, esse chocolate bom aí, né? Acho que Cacau Show é bom, né? Cacau Show na mão, porra, no finalzinho, quando já estava abrindo o pacote para deliciar o chocolate, percebeu que dentro do pacote não tinha um chocolate bom, tinha um chocolate de má qualidade. Trocaram. Pegaram dois ovos de Páscoa, deram um pro Fluminense e outro pro Vitória. E o Vitória, ao final do jogo, quando abriu, percebeu que o chocolate dele que era o bom e não o do Fluminense. Fluminense 1, Vitória 1. Fluminense com um empate amargo e o Vitória rindo de orelha a orelha. Mas deixa eu só lembrar uma coisinha. Estou lembrado há um tempo atrás, eu continuo sendo assim. Eu tento não falar para ninguém, ficar na minha, as minhas conquistas. Mas, com a internet e algumas mudanças aí de características humanas, se criou ostentação, se criou funk ostentação, forró ostentação, vocês estão lembrando? Ostentar, que era uma coisa feia, ruim, há um tempo atrás, não é mais, ostentar, normal, ostentação. E no futebol, muitas torcidas falavam o seguinte: o time A é soberbo, o time B é soberbo, a torcida A é soberba, a torcida B é soberba. Hoje, todos os canais de YouTube, todos que falam de time, se você pegar 10, tem pelo menos 5 que fazem a soberba. Eu não sei se eles são soberbos, mas eles fazem a soberba. Eles fazem a soberba para atrair, os torcedores. Os torcedores gostam dessa soberba. Reclamavam de alguns times de soberba e ainda reclamam quando fazem contra, mas fazem igualzinho. Então a soberba, que era uma coisa ruim, hoje virou uma coisa para atrair like, para atrair engajamento. Então soberba hoje já não é mais ruim. Já foi, hoje não é mais. E eu quero lembrar os canais soberbos do Fluminense. Não sou torcedor do Fluminense, não sou torcedor do Vitória. Os soberbos do Fluminense, que nos últimos 6 jogos no Rio de Janeiro, no Maracanã, o Fluminense só ganhou um do Vitória. Os soberbos do Fluminense esqueceram disso. Nos últimos 6 jogos, o Fluminense só ganhou um. Gosta de passar vergonha, né? Gosta de passar vergonha.
Então empataram Fluminense 1, Vitória 1. Fluminense teve, por um momento, a liderança do Campeonato Brasileiro na mão, mas aí acabou que o Palmeiras ganhou, então independente do Fluminense ganhar, não iria ser o líder mesmo, porque o Palmeiras estava vencendo, então não iria se tornar líder mesmo, mas passaria o Flamengo. Passaria o Flamengo, que seria ali o segundo colocado, né? O Fluminense. Isso não aconteceu, acabou ficando na terceira colocação normal. Como estava o jogo. Rapaz, eu estou com medo aqui a minha bateria acabar, cara. Deixa eu ver aqui, estou com medo da minha bateria aqui acabar. Vamos lá. E está travando aqui um pouco. Estou tentando dar um jeito aqui, ver se essa parada melhora. Rapaz, acho que agora começou a gravar. Deu umas travadas aqui porque não estava carregando aqui o computador. Então vamos lá, continuar. Então, como eu falei, o Fluminense estava com a liderança na mão, ficou com a liderança durante alguns minutos, mas aí o Palmeiras venceu o Vitória, então ficou na frente, já que o Flamengo empatou com vários, o Palmeiras ganhando, o Palmeiras passou o Flamengo, mas o Fluminense poderia ter passado o Flamengo. Com esse empate, o Flamengo ficou na segunda colocação e o Fluminense continua na terceira colocação. Dos três primeiros, apenas o Palmeiras venceu, por isso se tornou líder. Então vamos falar rapidamente aqui da classificação, né, de como ficou o Fluminense e Vitória. Vamos lembrar em que posição o Fluminense e Vitória estavam em 2024 e vamos falar do jogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor tricolor, meu amigo torcedor rubro-negro baiano, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Renan com uma grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Vamos lá, galera. Deixa eu pegar aqui rapidamente a classificação de 2024. Onde é que o Fluminense estava em 2024 e onde é que estava o Vitória em 2024? Bom, o Fluminense em 2024, na quinta rodada, o Fluminense era o 16º colocado. O Fluminense na quinta rodada, em 2024, era o 16º, ou seja, brigava contra o rebaixamento. Esse ano, já briga pela liderança. Uma mudança substância muito forte. 2024 é a 16ª na quinta rodada. 2025 é o terceiro colocado. Então, não tem do que reclamar. O Vitória, na quinta rodada de 2024, era o 18º. Estava na zona do rebaixamento com 1 ponto. O Fluminense tinha 5 pontos e o Vitória tinha 1 na quinta rodada de 2024. Esse ano, o Fluminense tem 10 pontos. O Fluminense tem o dobro dos pontos de 2024. E é o terceiro colocado. E o Vitória? O Vitória que tinha 1 ponto em 2024, na 18ª colocação, hoje tem 5. Aumentou 5 vezes a sua pontuação. Ou seja, tanto Fluminense quanto Vitória melhoraram muito o seu desempenho em relação ao ano anterior. Então, Fluminense e Vitória evoluíram de um ano para o outro. Então, como eu falei, o Fluminense está na terceira colocação e vai terminar na terceira colocação
a quinta rodada, porque só falta um jogo. E quem vai jogar... deixa eu ver se dá para passar o Fluminense. O Ceará joga, o Ceará se ganhar vai a 10 pontos, fica com 3 vitórias. Cara, o Ceará se ganhar passa o Fluminense. Que o Ceará se ganhar chega a 10 pontos, igual o Fluminense, em 5 jogos. Vai ficar com 3 vitórias, um empate e uma derrota. Igualzinho. O Ceará fez 7 gols, o Fluminense fez 6. O Ceará tomou 5, o Fluminense 4. Os dois estão com saldo 2. Só que se o Ceará ganhar, o saldo do Ceará vai aumentar. Então, se o Ceará ganhar, o Fluminense pode cair para a 4ª colocação. Então, o Fluminense pode terminar. Esse empate amargo pode fazer com que o Ceará passe o Fluminense e o Fluminense termine na 4ª colocação. O Fluminense vai secar o Ceará. O jogo do Ceará é fora de casa contra o Bahia nesta segunda-feira. E o Vitória? O Vitória está aqui na 15ª colocação com 5 pontos. Pode ser ultrapassado pelo Bahia. Se o Bahia vencer, o Bahia vai a 6 pontos e o Vitória cai para a 16ª colocação. Mas não entra na zona de rebaixamento. Ou seja, o Vitória pode cair uma posição, mas não entra na zona de rebaixamento. Então, Fluminense e Vitória. Se der empate, os dois permanecem onde estão. O Fluminense na 3ª colocação e o Vitória na 15ª. Se tiver um vitorioso, se for o Ceará passa o Fluminense. Se for o Bahia passa o Vitória. Os arquirrivais. Nesse momento, antes de começar o jogo, o rubro-negro baiano está na frente do seu arquirrival. Então vamos aqui para a partida. Primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense teve mais domínio de bola, mais posse de bola. Com o Ganso em campo, o Fluminense sempre se torna um time mais criativo. Jogou ali com 4 no meio campo, sendo o Arias um pouco mais pelo lado, mas também fazendo o meio de campo. Jogou ali no 4-4-2. O Vitória também variava de vez em quando no 4-4-2, ficava no 4-1-4-1, mas variava também para o 4-4-2. Mas no primeiro tempo foi um primeiro tempo do Fluminense. O Fluminense teve 70% de posse de bola, criou mais oportunidades, teve o gol do Cano, criou mais algumas oportunidades. O goleiro do Vitória fez umas 2 boas defesas. O Vitória começou bem o jogo ali, uns 15 minutos ali, foi bem, conseguindo marcar, dificultando o Fluminense, mas depois a impressão que dá é que o Fluminense encontrou a forma de sair da marcação e começou a aparecer espaço. O Fluminense conseguiu criar situações, conseguiu criar a vitória. Muitos falaram que o Vitória estava cansado também, com alguns jogadores em departamento médico, mas o fato é que no primeiro tempo o Vitória conseguiu, durante um período, o início, segurar ali, mas depois não conseguiu mais segurar e tomou um certo sufoco. E ter terminado o primeiro tempo 1-0, um grande passe, né, do lateral de calcanhar, uma jogada muito bonita. O Fluminense termina o primeiro tempo em vantagem e justo. O Fluminense foi melhor, trabalhou melhor a bola, muito mais pelo lado direito do Arias, porque o Canóbio acaba fazendo um trabalho de retomada, né, de recomposição, e acaba atacando menos do que o Arias. Então o Canóbio acaba se sacrificando mais para o Arias ter mais espaço. Então termina o primeiro tempo, o Fluminense melhor. No segundo tempo, e depois o Fluminense faz o gol, lógico, ele controla o jogo, não dá muita chance à vitória, tenta até fazer o segundo, mas consegue controlar o jogo. No segundo tempo, não, o Fluminense parece que adota uma postura de deixar o Vitória jogar, permitir que o Vitória avance um pouco para ter mais espaço, e aí sim, quem sabe, aproveitar o Canóbio. E o Vitória acabou indo para cima assim. O Vitória correu alguns riscos, né, de tomar o segundo gol.
ficou até uma parte do segundo tempo o Fluminense mais próximo, né? O Fluminense mais próximo de fazer o segundo, mas o Vitória foi valente, foi para dentro, começou a incomodar o Fluminense, fez algumas mudanças ali, o treinador do Vitória, era um risco, poderia ter empatado, como poderia ter tomado o segundo gol. Como eu falei, o Fluminense no segundo tempo foi um pouco mais reativo e o Vitória um pouco mais propositivo, mas o Fluminense estava conseguindo marcar bem, não estava dando tantas chances assim para o Vitória, só que no final do jogo, né, num lance aí do jogador do Vitória, passou por uns três ali, levando nos peitos, todo mundo também na jogada muito bonita, que tem um toquezinho de letra ali, e sai o empate do Vitória lá para os 44, 45 minutos do segundo tempo. O Fluminense ainda tem uma chance que o jogador do Vitória tira em cima da linha, o Fluminense poderia ter feito o 2-1, e tem a reclamação do pênalti, que o Renato disse que o pênalti foi claro, em cima do Arias, pá, coisa e tal. Toda a torcida do Fluminense fala que foi claro. Você pega na mídia, você vê que uns falam que foi claro, outros dizem que não, uns acham que foi pênalti, outros acham que não, uns acham que foi duvidoso, então tem tudo. Uns dizem que não, outros dizem que foi duvidoso, outros dizem que foi pênalti claro, né? Então, quando tem essa diversidade de opiniões, na minha opinião, é porque não foi tão claro assim. Tá? Para mim, eu fico com a seguinte situação. Óbvio, a gente sabe que o nosso VAR é ruim pra cacete, muitas das vezes mal intencionado, nossa arbitragem é fraca. Agora, eu já vi lances, e todo mundo já viu lances igual a esse, onde a arbitragem fala, não teve força suficiente. Houve um empurrão, igual teve um lance do empurrão pelas costas. Agora eu não me lembro qual foi o jogo. Eu acho que foi até a favor do Fluminense. O jogador do Fluminense deu um empurrão nas costas do jogador dentro da área e faz o gol de cabeça. O gol foi válido porque o juiz e o VAR entenderam que aquele empurrão não foi suficiente para tirar o cara da jogada. Então, todos os times, Fluminense, Vitória, qualquer um time, já foi beneficiado com um lance desse. De ter um puxão, de ter um empurrão, de ter um encontrão. E a arbitragem falar que o lance não foi suficiente para causar falta. E, na minha opinião, é um lance discutível. É um lance discutível. Para mim não foi pênalti claro. É um lance discutível. Se o árbitro tivesse dado, é no critério dele de entender que o lance causou impacto. Ele entendeu que, apesar de ter segurado a camisa, não foi suficiente para o Arias se jogar. O Arias se jogou sim. O Arias deu uma forçada sim. Talvez nessa forçada o árbitro entendeu que só houve uma cavada. Então, cara, na minha opinião, o lance é discutível sim. Então eu não vou falar o juiz roubou porque foi pênalti claro. Para mim não foi pênalti claro. Para mim foi duvidoso. E na questão do árbitro, o árbitro entendeu que não houve. Então, para mim, segue o jogo também. E aí terminou o jogo. Óbvio, o Fluminense foi melhor. O Fluminense foi melhor. Adotou posturas diferentes. A postura do Vitória no segundo tempo também mudou. Mas, na minha opinião, mudou mais porque o Fluminense também permitiu. Porque quis espaço. Porque se o Fluminense tenta ficar com a bola, quer ficar com a bola, a posse de bola do Vitória seria menor. Então, o Fluminense também proporcionou ao Vitória essa situação e o Vitória aproveitou bem. Aí a gente pega aqui a estatística, o Fluminense chutou 11 vezes, 5 em direção ao gol, o Vitória chutou 7, 3 em direção ao gol, o Fluminense teve 60% de posse de bola,
Precisão nos passos, 90%, espetacular do Fluminense, mas a precisão de passo do Vitória foi 87%, também espetacular a precisão de passes. Faltas, 12-14, cartões amarelos, apenas um, não foi um jogo faltou de impedimentos, um para cada lado, escanteio 6 para um lado e 4 para o outro. Os números são a favor do Fluminense, mas os números do Vitória não ficaram tão ruins. Esses números do Vitória subiram muito por causa do segundo tempo. E aí, o segundo tempo definiu o placar. Por quê? O Vitória teve uma outra atitude e o Fluminense também teve uma outra atitude. A atitude do Fluminense contribuiu para a atitude do Vitória. Então, cara, o Fluminense reclama, mas o time do Fluminense proporcionou ao Vitória o que ele queria. E o Vitória aproveitou muito bem. Então, irmão, talvez se o Fluminense tivesse uma outra postura no segundo tempo, talvez tivesse vencido. Óbvio, as melhores chances foram do Fluminense. O Fluminense teve a oportunidade de fazer gol, né? O gol não saiu por detalhe. Mas, irmão, não saiu. O goleiro está lá para isso, o zagueiro está lá para isso. E o Fluminense amarga o empate. E o Vitória comemora esse ponto como se fosse vitória. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.